Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. E hoje eu vou falar sobre o relato da gravidez e do parto de Lilia Manuela, tá bom? Então, vamos pro vídeo e sejam bem-vindas! Bom, meus amores, vamos começar. Quando eu tive o aborto espontâneo foi em setembro, dia 30 de setembro. Com 2 meses para frente, eu estava tomando meu anticoncepcional normal, meu ciclo 21. E em novembro eu menstruei 2 vezes no mesmo mês. Menstruei no começo do mês e menstruei no final do mês, dia 26. E continuei tomando meu remédio, tá? E quando eu falhei, foi 2 dias. Eu tomei a pílula no dia seguinte. E em seguida tomei os 2 remédios. Para não correr risco de engravidar naquele momento, porque era muito cedo para mim ter uma gestação. E aí, quando foi em dezembro, no finzinho de dezembro, eu estava me sentindo muito mal. Foi justamente no dia do Natal, dia 24 de dezembro. Estava me sentindo muito mal, passei o dia todo fazendo a comida. Eu pensava que é porque eu estava muito cansada e tal, só que não. Eu estava já grávida e não sabia. Dia 2 de janeiro, eu pedi para meu esposo comprar um teste de farmácia. Ele comprou um teste de farmácia e fizemos de manhã, só que ela deu muito clarinha, muito clarinha. Quando foi à tarde, eu pedi para fazer um beta. E aí nós fomos fazer um beta. Chegando lá, só recebíamos um exame no outro dia, à tarde. E aí, então, mesmo assim, eu fiz. No outro dia à tarde, eu recebi um resultado, tava lá. Tava 51, era 56, um negócio assim. E, ok, tudo bem, nossa, parabéns, estou grávida. E aí já comecei a fazer vários planos, só que ninguém sabia, só eu, meu esposo e meu filho que sabia. A gente não quis dizer nada a ninguém por causa do aborto anterior. Nós não queríamos contar nada. E com uma semana depois, eu fiz o primeiro pré-natal. E aí foi quando eu mandei para minha mãe e mandei para minha sogra o cartãozinho de vacina, a foto do cartãozinho de gestante e uma mensagem de um bebê arco-íris. Só que elas não entenderam. E aí eu peguei e falei para elas que eu estava grávida. Tudo bem, elas ficaram meio temerosas porque eu tinha tido um aborto há pouco tempo e seria um risco novamente. Quando foi no comecinho de fevereiro, se eu não me engano, dia 9, ou foi dia 12 de fevereiro, eu fiz a primeira ultra. E lá estava 9 semanas e 6 dias. Gente, foi o médico fazendo lá um exame, né, que é endovaginal ainda. E aí ele fazendo o exame e eu chorando. Ele, olha o coraçãozinho. E eu chorando, eu fui sozinha nesse dia. E eu chorei muito. E ele pedia para me parar de me mexer, para me parar de chorar, porque ele não estava conseguindo visualizar alguma coisa lá. E eu não conseguia falar para ele que eu estava muito feliz. Eu só fazia chorar, chorar, chorar e agradecer ao Senhor que estava tudo bem, que o coraçãozinho estava batendo e que eu estava tendo a honra de ser mãe novamente. Enfim, com 13, 14 semanas tinha aquela translucência nucal, né? E aí eu fiz. O médico não deu palpite de sexo nenhum. E, gente, eu vou dizer pra vocês, foi muito diferente a gravidez de Lilia pra gravidez de Luiz Miguel. Porque a de Lilia eu senti tanto enjoo, muito, muito, muito enjoo. A de Luiz Miguel nem tanto, mas a de Lilia, nossa senhora, era demais, enjoos que eu cheguei no ponto de usar desodorante sem perfume. Ninguém passava perfume dentro de casa, perto de mim, porque eu colocava logo pra vomitar. Horrível. A sensação que eu tive da gravidez de Luiz Miguel pra de Lilia é que a de Lilia foi bem pior do que a de Luiz Miguel. A de Luiz Miguel foi simples, básico. Normal, enjoo normal, mas a de Lilia, meu Deus, sem comparação.
E aí, quando foi com 17 semanas, no dia que eu fiz 17 semanas, eu decidi fazer outro ultrassom. Foi mais meu esposo e meu filho. E aí, chegando lá, a médica perguntou se a gente já sabia o sexo, quantas semanas eu tava. E aí eu falei que eu tava com 17 semanas e não sabia o sexo. E tava lá pra descobrir. E ela começou a fazer um exame e disse que era uma menina. Ela disse, parabéns, você tá esperando uma moça. Olha a moça. E eu fiquei muito feliz, meu esposo também ficou muito feliz, porque ele queria muito uma menina. E foi um sonho realizado. E Luiz Miguel pegou e disse, eu queria um menino, não era uma menina não. Mas Deus sabe todas as coisas, né? E aí, foi passando os dias e com 30 semanas, eu tive pressão, eu tava começando a ter pressão alta. Cheguei na casa da minha avó com muita dor de cabeça. Vó, tô com muita dor de cabeça, tô com muita dor de cabeça. E eu não comi nada diferente. E eu dormi bem e eu tô com muita dor de cabeça. E aí a gente foi na casa da minha tia, que era na vizinha, e ela verificou minha pressão. E tava 15/10. Dali mesmo eu fui pro hospital e pediram para mim ficar observando se a pressão aumentasse novamente, era para mim voltar pro hospital. E aí eu fui fazendo um controle, até chegar no ponto dela estar 14/9, 14/10. Fui pro hospital, chegando lá, a médica passou metildopa. Eu não me lembro, mas eu não sei se foi 2 ou foi 3 vezes por dia que ela passou pra mim. E eu tomava e me sentia muito mal. Gente, eu me sentia muito mal quando eu tomava aquele remédio. Porque minha pressão baixava de vez. Ela chegava a 10, a 9. E eu comecei a tomar só um por dia. Mesmo assim, a minha pressão... Eu ficava muito mal, passava muito mal. E eu voltei pra médica. Falei pra ela que aquele remédio tava me fazendo mal. Tinha feito o controle de uma semana. E levei pra ela. E quando eu tomava o remédio, minha pressão baixava. Então eu anotava 10, 11. Então ela disse que eu não precisava tomar mais aquele remédio. Eu tomei, se eu não me engano, foi 2, 3 semanas. E aí não precisava tomar mais aquele remédio. Que eu fizesse o controle novamente de uma semana. E eu não tomei mais o remédio e fiz o controle de uma semana. E quando eu fiz o controle de uma semana, isso aí eu já tava para os 37 semanas, tá? Quando a minha pressão começou a aumentar, eu tava com 30 semanas. Mas aí eu já estava na 37 já estava com 37 semanas. Nesse moído de toma remédio, não toma remédio, vai, vem e volta. E eu com 37 semanas e 6 dias, voltei pra médica, minha pressão estava muito alta. Nesse dia eu tinha pré-natal e não voltei pro pré-natal porque eu precisava ir no hospital. E chegando lá, a médica falou pra mim que iam tirar meu bebê, que eu tava de 37 semanas e 6 dias. Então, como minha pressão tava muito alta, assim, tava oscilando muito e eu já tinha tido pré-eclâmpsia de Luiz Miguel, eles não quiseram arriscar. E aí eu fui e aí isso era à noite. Ela disse que no outro dia, 7 horas da manhã, era pra mim estar no hospital. E aí eu liguei pra minha sogra foi me acompanhar. Fizemos a ultrassom estava com 37 semanas e 6 dias. Eu tava com 37 semanas e 5 dias no dia anterior. E no outro dia eu tava com 37 semanas e 6 dias. E eu fui e fiz a ultrassom, tava tudo normal, tudo normal, tudo normal. E só minha pressão que tava aumentando. E aí eu subi, fiz o teste do Covid, deu negativo. E aí eu subi e fui ficar internada. Passei o dia inteiro. Cheguei no hospital às 7 horas. Vieram dar uma roupa pra mim vestir, era 5 horas da tarde. E eu passei o dia todo numa cadeira. Não tinha cama pra mim, não me deram um quarto, uma cama, alguma coisa assim confortável. Eu passei o dia todo de fome, porque a gente tem que passar, né, o dia quando vai fazer a cirurgia, a gente tem que ficar de fome. E aí eu passei o dia inteiro com fome e sentada numa cadeira. Não deram cama, nem
pra gente ficar bem confortável, né? Mas enfim, quase 5 horas estourando, me deram a roupa. Ai, vai trocar a roupa que a gente já vem te buscar. Fui, corri pro banheiro, troquei de roupa. E aí as moças já estavam me esperando no corredor. E aí eu fui e acompanhei elas até uma portinha pra que eles passam a gente por uma janelinha, né? Tipo da sala do pré-parto, eu creio que é assim que chama, não sei, pra sala do parto. E aí eu fui. E a médica, antes disso, a médica queria que eu assinasse o termo, eu assinei, sobre a cesárea, porque elas queriam fazer a indução. Só que eu disse que eu não tinha passagem, porque da primeira vez eu não tinha passagem, e também eu não tinha condições, porque a minha pressão estava alta. Eu vi 2 pessoas sofrendo, porque estava com a pressão alta, elas induziram o parto e nas carreiras tiveram que fazer uma cesárea de urgência, porque as meninas não conseguiam ter o bebê naturalmente porque elas estavam com a pressão alta, estavam passando mal, morrendo, se acabando. E aí elas tiveram que fazer uma cesárea com urgência. Então eu não arrisquei, eu disse, não quero indução, eu quero o parto cesárea. E aí eu fui pra sala, mas eu vou dizer um negócio a vocês, gente, me machucaram muito. Muito. Eu cheguei na sala, eu pedi pra minha sogra entrar comigo, porque eu não queria entrar só, eu já tava me sentindo bem nervosa. E aí não deixaram ela entrar, disseram que ela só podia tirar as fotos. E aí eu fui e entrei. Quando cheguei lá, o anestesista, maior ignorante possível, pessoa mais ignorante, não conheci, veio dar anestesia em mim. Gente, eles me furaram. Não foi menos de 10 vezes, não. Imagina aquela agulha daquele tamanho. Entrando nas suas costas. Direto, rápido, assim. Ele botava o dedo assim, aí cutucava alguma coisa lá e empurrava a agulha. Não conseguia. De novo. Eu comecei a ficar com meus braços. Como a gente fica na posição assim, né? E uma pessoa... o rapaz estava forçando minha cabeça. E aí... eu percebi que minhas pernas e meus braços estavam ficando roxos, porque eu já estava passando mal. E eu, ai, tá doendo, ai, tá doendo. E ele fazia, calma, tá terminando, calma que já vai terminar. E quando ele terminou, ele disse, pronto, acabou. Me furou muito, ele me furou muito, ele me machucou bastante. E aí, quando ele terminou a anestesia, o rapaz que estava na minha frente, o enfermeiro, pegou e disse assim, pronto, mãe, já terminou. E aí, do jeito que ele me disse, eu caí. Eu caí, tipo, quase apagada. Só que eu ainda estava escutando algumas coisas bem longe, sabe? E aí, quando o rapaz foi, me ajeitou na maca, na cama lá, e eles começaram a colocar lá o soro, né? Essas coisas assim. Começaram a me organizar na cama. Eu passei muito mal, muito mal. Eu tentava ficar acordada, eu abria assim o olho e tentava ficar acordada. E graças a Deus, assim, eu consegui ficar acordada a cirurgia inteira. Só que eu tava passando muito mal. Como eu tava de máscara, né? Que foi a época da pandemia, eu ficava abrindo a boca pra máscara descer pra me poder respirar, porque eu estava querendo vomitar, eu estava com aquela ânsia de vômito muito forte, de tanto que eles me furaram nas costas e eu passei o dia inteiro com fome. Então, sem soro, sem água, sem nada. Então, vocês já viram, né? Uma pessoa grávida passar o dia inteiro de fome. Vocês que já passaram por essa experiência sabem. É horrível. E aí eu fiquei passando muito mal. E chegou o médico com a médica e começou o procedimento lá. E não mostraram nem ela pra mim. Eu olhei assim de lado. E aí a moça que tava do outro lado, a enfermeira que pegou ela, peguei e disse, mãe, tua moça. Desse jeito, de longe. Eu só vi minha filha de longe. Nem trouxeram pra me ver nem nada. E pegaram já levaram pra outra salinha, né? Minha sogra já tava na outra salinha. E esperando ela, tirando foto e tal. E eu fiquei
lá na sala, né? Até terminar o procedimento. E aí terminaram o procedimento, me avisaram que tinham terminado. E aí me deixaram ir pra sala sozinha, sem ninguém. Eu já tenho um ranço de centro cirúrgico. E depois disso, o que fizeram comigo, misericórdia, não quero mais. Deus me livre, já disse, não quero filho mais. Mas Deus sabe todas as coisas, né? Então, me deixaram lá, depois me tiraram, me levaram pro corredor, fiquei no corredor um tempinho ainda, no corredor, enquanto eles terminavam de limpar a sala pra eu poder levar pro quarto. E aí eu fui pro quarto e acho que meia hora depois levaram a Lília pra lá. Minha mãe chegou também nesse momento, né? Aí, enfim, eu tive crise alérgica da anestesia e eu tomei Fernegan no braço. Minha mãe aplicou. Minha mãe é técnica de enfermagem, então ela trabalha na maternidade, então ela aplicou em mim. E, sinceramente, meu Deus do céu, que coisa horrível. Eu não desejo essa sensação pra ninguém. 2,7 kg, com 46 centímetros. E o médico simplesmente falou que ela não tinha 37 semanas. Ela tinha 35 semanas. Mas Deus é tão bom, que ela não precisou de nada. De nada. Ela simplesmente foi pra sala comigo, ela não precisou. Ela não estava desnutrida, ela não era uma prematura. Ela era prematura, só que assim, era saudável, estava saudável. Tava no 2,7 kg, então ela tava com um pezinho muito bom. Ela tava num tamanho muito bom e ela esbanjando saúde. Então, a Lília nasceu de 35 semanas. As ultrassons que errou o tempo de gestação. Com 2 dias eu fui pra casa, no sábado. E aí, com uma semana depois, na segunda-feira, eu notei, eu estava sentada, e aí quando eu levantei, eu notei uma coisa no meu short, assim, o short tava todo molhado. E quando eu vi, era não sei se chama samura, não sei como é. É uma água com sangue, só que não tinha cheiro de nada, de nada. E eu procurei saber o que era, e era seroma. Ela estava vazando pelos pontos. Minha cirurgia abriu um pouquinho, em 2 lugares, abriu mesmo no meio assim e abriu bem na ponta. Os pontos foram dados bem mal dados. Na primeira gestação foi colada e agora foi dado ponto, foi 13 ou foi 14 pontos que deram. E aí, com 15 dias eu fui tirar os pontos. A moça só tirou 4 pontos porque o resto estava tudo inflamado. E estava aberto, como se tivesse abertinho uma boquinha na cirurgia. E com 20 dias, se eu não me engano, com os 20 dias, minha mãe foi e tirou o restante dos pontos. Gente, eu sofri muito, doeu bastante, porque o nó do ponto estava para dentro da carne. Então ela tinha que tirar o nó, virar o nó para frente para poder cortar e tirar o ponto. Doeu bastante, muito. Eu chorava, tinha pus na minha cirurgia e eu não fazia esforço de nada. Quem cuidou de mim foi minha avó, meu esposo. Então eu não fazia nada. Meu único esforço era sentar, dar de mamar a minha neném e colocar ela lá. Pronto. Meu único esforço era esse. Eu não fazia mais nada, não lavava uma louça, não dava banho nela, fazia nada. Que minha avó e meu esposo que faziam de tudo. Até às vezes para dormir, Lucas ficava com ela um pouco enquanto ela dormia, pra mim dormir um pouco. Então, nem a questão tava me virando pra lá e pra cá tinha. Então, eu creio que foi um serviço, Deus que me perdoe, foi um serviço meio que ceboso, né? Porque costuram as mulheres como se as mulheres não fossem nada, nem ninguém, fosse um bocado de bicho. E aí, graças a Deus, depois disso, eu fui pro hospital. E lá a médica fez uma drenagem insuportavelmente dolorida. Ela apertava bastante a minha barriga e saía bastante aquela serona. Mas glória a Deus que depois disso,
eu não precisei mais. Não precisei mais. E só começou a sair depois que eu tomei a água inglesa. Meu esposo tinha comprado uma água inglesa e aí eu tomei. E acho que com 2 dias começou a sair essa seroma. Então, graças a Deus, a água inglesa que limpou também, né? Mas graças a Deus, a minha neném tá aí saudável 1 ano e 3 meses. Com 2 mesinhos ela teve infecção urinária. Ficamos internadas 7 dias. Mas Deus sabe todas as coisas, tudo tem um propósito nas mãos do Senhor, né? Então, graças a Deus tá tudo bem. Ela, Miguel, minhas gravidez tem dessas, de pressão alta. E eu, por mim, eu não quero mais filho. Não quero, eu quero. Parei nesses 2. Tenho um anjinho lá no céu, então tenho 3 filhinhos. Então pra mim tá ótimo. Ótimo, assim, o meu sonho era ter um casal. E Deus realizou esse sonho. O enxoval dela foi todo assim, doado. Deus providenciou tudo. Tanto dela como de Luiz Miguel, Deus providenciou tudo. Então, esse foi o meu relato de parto de Lilian, né? E quem não assistiu o relato de parto de Luiz Miguel, já vai assistir também, tá bom? E fiquem com Deus. Muito obrigada por estarem aqui novamente. Um cheiro, até o próximo vídeo. Se inscrevam no canal, ative o sininho e me segue lá no Instagram, hein? Tá bom? Até o próximo!